Senhoras e senhores senadores, chega ao plenário desta Casa uma importante medida provisória que, a meu juízo, traz no seu entorno os aspectos de urgência e relevância não apenas para o enfrentamento da desorganização do Estado e da desorganização fiscal brasileira, mas para incorporarmos novos métodos, novos passos na direção de melhorarmos a política de crédito em nosso país. De um lado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os defensores da medida que argumentam que ela será um importante instrumento para a redução das taxas de juros em nosso país, que são imorais, e que, além disso, poderão dinamizar e diversificar o financiamento de longo prazo, estimular o crescimento, a transparência, a maior seletividade na avaliação de projetos que devam merecer subsídios, que deixemos claro, subsídios que não são financiados por governo, subsídios que são financiados pela sociedade brasileira, pelo contribuinte brasileiro. Aqui de antemão é preciso que a gente inicie rasgando essa fantasia que o governo dá alguma coisa para alguém. Não. O governo não dá nada para ninguém, até porque o governo não gera riqueza. Quem gera riqueza é o trabalhador e o empreendedor, com muito esforço, com muito trabalho e cobrando e com muito risco. De outro lado, senhor presidente, os opositores da medida vaticinando justamente o contrário. Os juros vão subir, o investimento irá desabar, o BNDES e a indústria nacional irão acabar numa visão de colapso. Quem tem razão? O tema, é preciso admitir, é complexo e polêmico. Qualquer argumentação bem montada, com bons recursos de retórica, pode se tornar convincente. Por isso, antes de qualquer coisa, é preciso separar o aparente do fato objetivo e considerar as evidências consistentes. É isso que precisamos fazer, para além do debate partidário, para além do debate ideológico, discutir o interesse do Estado brasileiro acima de qualquer outro interesse menor. E o que dizem os números, as evidências, a realidade concreta? Quais as consequências da aprovação, da incorporação no sistema de crédito em nosso país, da chamada taxa de longo prazo? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que a taxa de longo prazo não é uma bala de prata, que por si só não é capaz de produzir a solução para as deformações do sistema de crédito e da concentração do crédito em nosso país, com esforço de milhões em benefício de poucos. Não, a TLP não é e não se propõe a ser uma bala de prata. Ela precisa ser compreendida no contexto de um conjunto de medidas que visam reorganizar as contas públicas do nosso país, fazer um esforço múltiplo em várias direções, mas convergente, para reduzirmos, senador Moca, a trajetória explosiva da relação dívida bruta PIB, que logo, logo estará colapsando o Estado brasileiro. Logo, logo, se nada for feito, o Estado brasileiro estará comprometendo tudo aquilo que arrecada do trabalhador e do empreendedor brasileiro simplesmente para pagar elevadíssimas taxas de juros.
E todos esses que são contrários à equação de nós mudarmos a trajetória da dívida pública, ou de mantermos o país mergulhado nessa desorganização, deveriam também ter a coragem intelectual de admitir que estão de acordo em assistir o nosso país pagando pelo serviço da sua dívida algo em torno de 450 bilhões de reais, que foi o que os brasileiros pagaram em 2016 pela rolagem do serviço da dívida, senadora Ataíde. Programas como Bolsa Família, que representa muito para a transferência de renda de brasileiros e famílias mais pobres, custa ao Estado brasileiro 30 bilhões. Nós estamos pagando de juros por ano o correspondente a 13, 14 anos de um programa com elevado impacto social. Aqueles, portanto, que querem defender que o Estado brasileiro continue mergulhado nessa desorganização, devem admitir, ter a coragem e a honestidade intelectual de admitirem que estão de acordo com a manutenção da desorganização pública que sangra, e sangra pesadamente o interesse brasileiro. Os dados indicam que nos últimos anos houve uma brutal transferência de recursos da sociedade para grandes e poucas empresas sob a forma de financiamento subsidiado. De acordo com o relatório da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, apenas nos últimos 5 anos foram ofertados subsídios de cerca da ordem de 240 bilhões de reais por meio de fundos e programas ligados à TJLP. Mas o mais interessante é que mais de 70% desse crédito ofertado, por exemplo, pelo BNDES, vai para grandes empresas. Empresas que têm um faturamento acima de 300 milhões de reais. A micro e a pequena empresa e a média empresa são financiadas primordialmente junto aos bancos privados, sem acesso a essas linhas subsidiadas. E aqui nunca é demais lembrar que mais de 70% dos empregos gerados em nosso país, esses empregos são gerados pelo pequeno e pelo microempresário, que não são subsidiados por esses largos subsídios que são transferidos do Tesouro para o BNDES. Sim, os juros no Brasil ainda são e continuam sendo imorais. Temos alta concentração bancária, mas temos ainda um grande volume de crédito dirigido, com alto percentual de subsídios que não beneficia a todos. Os dados estatísticos indicam que 50% do crédito disponibilizado para o empreendedor brasileiro é subsidiado, tornando a cultura da meia entrada uma cultura absurda, porque se tem gente sendo financiada por esses subsídios, tem gente pagando elevadas taxas de juros para que esses subsídios continuem existindo para poucos selecionados que nem sempre agrupam em seus projetos a necessária competitividade, a necessária capacidade empreendedora da inovação. Este benefício concedido a essas poucas empresas, ele não é transparente. É difícil saber quanto está indo e para quem. Não conseguimos ver claramente, mas estamos pagando essa conta aos brasileiros. E está pagando, por exemplo, via crescimento da dívida. E se a dívida está crescendo, isso significa que iremos pagar mais juros. Os subsídios pode não ser explícito, mas o seu custo com certeza é.
Estudos elaborados pela conceituada instituição INSPER estima que a adoção da TLP, a taxa de longo prazo, teria o impacto de diminuir a dívida pública em 100 bilhões de reais, contribuindo, como disse aqui, para interromper essa trajetória explosiva que faz o país estar de joelhos, pagando 450 bilhões de reais de juros de serviço da dívida. Mas qual é o impacto desse imenso volume de subsídios que aumenta a nossa dívida sobre a economia como um todo? Estudo do Banco Mundial, utilizando dados de vários outros trabalhos, conclui que o crédito subsidiado do BNDES teve pouco ou nenhum impacto sobre o investimento e nenhum impacto sobre a produtividade. Esta é a conclusão do Banco Mundial. A maioria dos estudos não encontrou efeito, inclusive, sobre a geração de emprego em nosso país. O grande resultado foi que o crédito disponibilizado beneficiou, e eu enfatizo, empresas grandes e lucrativas, reduzindo, inclusive, as suas despesas financeiras. Esse resultado é corroborado por artigo elaborado por funcionários do próprio BNDES, utilizando dados do PSI, um desses programas altamente subsidiados. Eles encontraram que para cada R$1 de crédito do BNDES, houve um investimento de 1,18 em 2009, mas que passou a apenas 0,58 em 2010. Ou seja, houve uma diminuição relativa do investimento. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, temos uma política que é cara, complexa e que não traz resultados positivos para o conjunto da sociedade. Se fosse na casa de qualquer um, esta política já teria mudado há muito tempo. E os gestores públicos precisam ter o mesmo cuidado, ou melhor, um cuidado muito mais acentuado com o dinheiro público do que com os seus próprios. Por isso mesmo, senhor presidente, que nós estamos levantando aqui a nossa modestíssima voz na direção de sustentar o parecer do eminente deputado Betinho, que ao longo de meses liderou na comissão mista a defesa e um consistente relatório para que o Brasil pudesse mudar essa cultura de curtíssimo prazo e pudéssemos incorporar os elementos que fundamentam a TLP. Não há, senhor presidente, nem aqui nem alhures. Não há, senhor presidente, dinheiro sem custo. O que a medida provisória propõe é que a remuneração dos recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante, fundos que fazem parte do funding do BNDES, seja a mesma da dívida do Tesouro. Não tem cabimento a população brasileira se endividar, porque não é governo que se endivida. Quem se endivida é a população brasileira para financiar um conjunto reduzido de grandes empresas. Isso não tem e não faz o menor sentido. E esta medida provisória, ela dialoga nessa direção. Este é seguramente a questão central desta medida provisória. O subsídio, se necessário, será dado, porém, via previsão orçamentária, de forma transparente e democrática, assim como nós fazemos para o financiamento da área rural. Não se está inibindo a necessidade de subsídios para projetos que seletivamente tragam impacto positivo em ganhos de competitividade. Não. O que se deseja é que esses subsídios possam ser conhecidos, que eles possam ser democraticamente debatidos, para que a população brasileira que paga essa conta tenha o direito de saber qual é o endereço que está se dando a essas estratosféricas renúncias fiscais que se faz com o dinheiro da população brasileira, como se pudessem continuar fazendo piquenique na sombra alheia. Não! O subsídio poderá ser possível
desde que debatido num ambiente democrático do orçamento. Esta proposta também estará beneficiando o trabalhador brasileiro. Hoje, o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, é deficitário em grande medida por ter sua remuneração fixada em taxas abaixo das do mercado. Com a TLP, o FAT passa a ser remunerado às taxas de mercado, o que irá permitir que ele cumpra suas obrigações junto aos trabalhadores, sem precisar de aportes do governo ou do Tesouro, como aconteceu no passado recente. Até porque, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, deputado Betim, o FAT não é de propriedade do governo. O FAT é de propriedade do trabalhador. E o trabalhador precisa ter o seu fundo de amparo remunerado adequadamente. Se no passado haviam recursos em excesso no FAT, essa não é a realidade do passado recente. Por isso mesmo, o Tesouro teve que fazer aportes para equilibrar o FAT. Por fim, senhor presidente, ainda temos impactos positivos sobre a eficiência da política monetária. O crédito direcionado reduz a potência da política monetária. Isso obriga o Banco Central a ter que usar doses maiores de remédio que eles mais usam na economia, que é a taxa de juros. Nós precisamos, de certa forma, desintoxicar essa questão moral de juros do país. Nós precisamos atacar a origem, ou as diversas origens que fazem do nosso país um campeão de cobrança de juros. Portanto, senhor presidente, eu estou seguro, e não apenas eu. Este é um debate que nós fizemos no interior do nosso partido. Claro que nós estamos obrigados a respeitar quem pensa diferente, mas a grande maioria do nosso partido, o PSDB, aqui no Senado, estará votando favoravelmente a esta matéria, independente de qualquer circunstância, independente de estarmos ou não no governo, porque nós temos defendido que, independente de estarmos ou não em governo, nós precisamos apoiar as boas propostas, as boas iniciativas, aquelas que trazem no seu conteúdo e no seu bojo as mudanças necessárias. Que sacrifica o contribuinte brasileiro em benefício da aliança espúria de maus funcionários e de corporações que há anos capturaram e sequestraram o Estado brasileiro. Por isso mesmo, senhor presidente, em nome do PSDB, nós estamos encaminhando favoravelmente, por convicção, a matéria que trata da inovação, da construção da taxa de longo prazo em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.